Olá, Vinícius, Guerra, muito Bom bom dia, ter você. tá bom, Siqueira? Guerra. Tudo bem, Tudo Guerra? bem? Tudo Bacana, bem. muito bom ter você por aqui, Vinícius, tá? Obrigado, obrigado, Siqueira. Obrigado aí pela oportunidade de estar mais uma vez. Isso, estávamos aí Mas, correndo atrás de buscar uma agenda tua, que a gente sabe que tá de muita competição e o privilégio é nosso aqui poder conseguir trazer você na tua agenda corrida. Seja bem-vindo ao Momento Imobiliário. Vamos ter muito uma ótima obrigado. aí para tudo que representa o segmento que você atua. Bem-vindo, viu? Eu agradeço Prazer, bastante, agradeço prazer já também em estar com nome... você, Vinícius. Obrigado, Guerra. Agradeço bastante, agradeço aqui em nome da Desperta Energia também, né? Uhum. Empresa pela qual eu vou falar hoje. Realmente está conturbado, acho que é a vida de todos nós, né? Guerra? Difícil para todo mundo, né? As agendas são apertadas, ainda mais a gente com filho pequeno em casa, né? Sempre os desafios dobrados, né? Eu mudei minha vida completamente 3 anos para trás agora, em razão de filho, né? De estar próximo, né? Você paga um pouco desse preço, né? Dessa proximidade. Do preço, sim, né? Você tem que realmente se desdobrar aqui para conseguir dar as prioridades à família, né? Sim, Show. isso é importante. É isso. Legal. E, Vinícius, se você puder dar um breve histórico teu aí, formação, só para a gente alinhar a nossa Claro, audiência e claro. aproximar com certeza, boas pessoas do nosso grupo de WhatsApp. Bem-vindo, tá? Que você está lá no grupo agora. E dá Obrigado. Vou dar um alô para todo mundo lá, tá? Desculpa que não deu tempo, que foi agora, mas vou dar um alô para todo mundo sim. Fala um pouco mais sobre mim lá. Bom, Guerra, eu sou economista de formação, né? Antes, né? Venho de uma família daquelas que migraram do interior para cá, né? Como várias famílias aí que tentaram a vida inteira ganhar, né? Seu espaço no mercado e tudo mais. De pais humildes, né? Sempre a gente é uma família que veio de origens humildes aí. Meu pai começou com parte de mineração, depois acabou indo ser representante comercial. Minha mãe foi costureira a vida inteira, ainda é costureira, né? Enfim, a gente tem uma origem bem de pessoas que lutaram bastante. Meus avós também, né? Toda uma estrutura de gente que teve que batalhar aí para conquistar seu espaço na vida, né? Bom, eu tive oportunidades, meus pais me deram a oportunidade de poder estudar, né? Estudei em escolas municipais no primeiro momento. Na época de faculdade, fui fazer economia na PUC Minas, né? Posteriormente, fiz um MBA lá no IBMEC, né, para ter uma formação melhor. Cheguei a morar fora do país durante um ano, né, para aprender inglês, aperfeiçoar a língua, né. Então, assim, apesar da origem muito humilde, meus pais deram toda a condição, né, para que eu chegasse, tivesse esses acessos que não são fáceis, né. Mesmo nos tempos de hoje, eles não são tão simples, né. Você poder morar fora, poder cursar um bom curso, né, que não é o curso de economia da PUC tem referência nacional, né? Então a gente tinha lá uma boa condição de ter acesso a boas informações. Eu estagiei no início lá de carreira estagiei em indústria, estagiei em empresas de serviço, mas a empresa que eu fiquei mais tempo foi a indústria médica. Então eu fiquei durante 16 anos na indústria médica, onde eu entrei como estagiário e saí de lá como diretor, né? Saí como sócio da empresa, numa trajetória de crescimento constante. A gente brinca, né? Foram 16 anos que cresceram todos os anos, todos, literalmente todos os anos. A gente dobrava faturamento, no outro ano dobrava de novo, aí depois crescia 30, enfim. Uma empresa de muito sucesso, uma indústria, né, com a capacidade, com a tecnologia muito de ponta, que não se via, né, não tinha outras empresas no país aqui acompanhando, até que o mercado foi se desenvolveu, começaram a aparecer outros players que faziam a mesma coisa que a gente, mercado chinês chegando, né, legislação pegando pesado, né, Anvisas, né, a Anvisa principalmente apertando o cerco, né, às empresas de uma maneira geral, né, independente se fossem nacionais ou não, e até que chegou a nossa fatídica Covid, né? Na Covid houve a pressão que nós sofremos na indústria foi tão grande que nós fabricávamos ventilador pulmonar. Então, a gente foi foco o tempo inteiro desse mercado. Aí, passou um pouquinho da Covid, eu falei, não, isso não é para mim mais. Agora chega, eu não dou conta mais, porque eu era diretor de operações, assumia, né, diversas áreas da empresa, a pressão muito grande, meu filho tinha nascido, eu falei, eu não vou ter vida. Literalmente, eu não vou ter vida,
E aqui não está indo muito mais pela forma como eu pensava, enfim, a Covid realmente balançou, resolvi sair, né, fiz um acordo, saí da empresa, vendi minhas cotas lá. Nós tínhamos feito uma startup, né, durante esse tempo, vendemos a startup no mesmo período, então literalmente eu estava ali no momento de poder pensar o que eu ia fazer, né, da minha vida, já com mais de 40 anos, né, próximo, tipo, eu tinha 40 anos nessa época. Então, estava ali para tomar uma decisão bem de mudança, num momento complexo, mas eu tinha plena convicção de que eu estava fazendo a coisa certa, tá? Plena convicção. E chegando hoje, né, 4 anos depois, eu vejo que eu fiz exatamente a coisa certa, né? Foi aí que, nesse meio inteirinho, eu conheci o mercado de geração distribuída, né, numa das empresas que eu fui prestar consultoria, até lá no início de vocês, né, no próprio Terreno Certo, né, eu também prestei consultoria para vocês, né, num dado momento. E chegou o ponto que na geração distribuída realmente ela me consumiu. Eu gostei tanto do setor de energia que eu falei, cara, isso aqui realmente é algo que eu quero fazer. E a gente montou um projeto. Esse projeto, a princípio, foi montado por um executivo de São Paulo, chamava Desperta Energia. A Desperta, eu fui convidado para trabalhar na Desperta. E aí a gente começou a tracionar a empresa, né? Colocou debaixo de um fundo de São Paulo. Fui morar em São Paulo, né? Durante a semana ficava nesse trajeto Belo Horizonte São Paulo constantemente, até que em setembro de 2022 o Grupo Mutual, que é hoje o grupo que controla a Desperta, resolveu aportar um dinheiro na gente, né? Como startup. Ficou eu e o Rodrigo, né? Que era o sócio fundador como executivos nessa empresa, né? Então comprou participação nossa, a gente ficou com um pedaço minoritário na empresa, para que nós pudéssemos realmente fazer esse negócio acontecer, né? Então, a gente caiu de cabeça, né, na Desperta e estamos aqui até agora, tá? Brevemente aí, essa foi a minha carreira. Guerrão, som, som, Você som. tá sem áudio. Viu? Legal, viu, Vinícius? Bacana mesmo. Viu? Pensando aí mais na Desperta Energia, a questão de parceiros, o que hoje a Desperta ela tem ela desenvolve esse sistema de parceria, a questão do marco também legal da geração distribuída na Lei 14.300, como é que é o dia a dia em relação a parceiros, a questão da regulamentação? Tá, perfeito. Guilherme, permita contar um pouco de como isso tudo surgiu, que eu acho que a gente vai conseguir conectar tudo no final, tá? Ao final. Bom, até 2007, o Brasil tinha uma única forma de você consumir energia, única, para todo mundo, seja você grande, pequeno, qualquer pessoa, só podia consumir energia ali da concessionária, tá? Não tinha outra forma de você fazer, a não ser que você fizesse algum tipo de iniciativa fora da rede das concessionárias. Lembrando que o Brasil tem uma malha aí toda conectada, né? Literalmente toda conectada, o Brasil nesse ponto é muito bem servido. E aí, 2007 surge o mercado livre de energia. Então, as iniciativas começaram um pouco antes, de repente surge o mercado livre de energia. O que é o mercado livre de energia? É a possibilidade que você tem de comprar, aqui de uma forma bem resumida, tá? De comprar energia com o próprio gerador dela. Então, ao contrário de todo mundo fica achando que a CPFL Paulista, a CEMIG, a Light no Rio de Janeiro, ou qualquer outra concessionária, ela tem a usina dela, ela não tem. As usinas são Itaipu, Furnas, né? Hoje, né, o mercado evoluiu, usinas eólicas, enfim. Então, para sermos mais competitivos, principalmente em nível industrial, não tinha como você ter esse tanto de intermediário que o setor tem, né? Desde o gerador, do transmissor, do distribuidor da energia, do comercializador de energia. Então, é muita gente no meio para você ser competitivo, porque todo mundo vai colocar seu spread ali e essa energia vai chegar cara. Então, essa pressão surgiu o Mercado Livre, onde você compra direto da fonte, e a distribuidora passa, né, no caso aqui, essas que eu acabei de citar, CPFL Paulista, CEMIG e tudo mais, passa a ter o papel de distribuição de energia, porque a concessão que elas possuem não é para comercialização, é o que todo mundo confunde. A concessão é para distribuição. Então, ela é obrigada a distribuir energia, né, por uma questão de legislação nossa que obriga ela a fazer isso, para quem quer que seja, para quem que precisa da energia. Então, o Mercado Livre ele permitiu nessa primeira abertura, onde pegou os grandes players de energia.
Então, nós estamos falando aqui de indústrias de automobilísticas, estamos falando de indústrias da área de agronegócios, enfim, não é qualquer um que poderia entrar, porque existia o que a gente chama de demanda. Você tinha que ter uma demanda de energia. A demanda significa como se fosse a concessionária, né, estivesse liberando para você um lote de energia, né, para aquela determinada região, para você consumir, senão todo mundo apaga. É igual o chuveiro lá de casa, da casa da gente, né? Se você liga o chuveiro, liga o secador de cabelo junto, a energia cai, não tem como. Então, o sistema de energia, por mais complexo que ele seja, funciona dessa forma. E aí, esses grandes players começaram, então, a comprar a energia no mercado livre. Então, era restrito. E o que a ANEEL foi fazendo aos poucos, né, o regulador? Foi baixando essa regra. Olha, agora você pega, não é só clientes que têm 2.000 de demanda, agora é 1.500. Você foi baixando essa regra até que chegou, que eu vou chegar um pouco nessa história daqui a pouco, ao estágio que estamos hoje. E aí, em 2012, começa um outro movimento. O movimento de falar assim, olha, se você quiser produzir a própria energia, você pode. Então, em 2012 surge a 482, que é uma regulação da ANEEL, que permitia que você, ou qualquer pessoa, tá? Isso literalmente qualquer pessoa, pudesse produzir a própria energia. Por que isso? Porque o mercado solar já estava crescendo no mundo, as placas solares já estavam, né, evoluindo, e isso também gera uma competitividade maior, né? Ou seja, você está forçando o preço cair, né? Porque não está mais na mão só da concessionária. E aí começaram aqueles movimentos de casas, né? Todo mundo querendo colocar painel solar em casa para reduzir, jogar a energia a zero e aí, né, poder estar produzindo essa própria energia desde que você tivesse o dinheiro para investir. Em 2015 surge uma segunda legislação que fala o seguinte: olha, se você quiser produzir a própria energia num local equidistante ao que você está, pode também. Então era aquela pessoa que tinha uma padaria, tinha uma casa, a casa da sogra, a casa da mãe, que ele tinha um sítio para lá, quer saber, eu vou fazer uma usina maior, eu vou entregar energia para todo mundo. Então ele podia entregar para todo mundo? Podia, desde que você trocasse o número da instalação ali para o mesmo CPF que estava a usina. Então isso não era, as pessoas achavam que isso era ilegal até, né? Pô, tá fazendo uma coisa ilegal. Não é, era perfeitamente possível. E aí que foi alguns players, né, que estavam em baixa tensão, como por exemplo essas lojas que sempre estão em rua, né? Só um paralelo rápido, lojas de shopping já estavam no Mercado Livre há muito tempo, tá? Então lojas do tipo Burger King, McDonald's, todas essas lojas elas estão na rua, elas estão em baixa tensão. E aí os executivos dessa empresa falaram, então nós vamos produzir a própria energia, vamos construir uma usina grande e vamos espalhar para essas lojas nossas. E aí começou um movimento muito forte e muito, né, não é visível aos nossos olhos, né, que estão no mercado, e está acontecendo em ambientes muito grandes, né, de conglomerados de negócios aí muito grandes, e aí os fundos começaram também a ver essa oportunidade, né? Começou a passar aí na Faria Lima, então os caras começaram a construir, porque não se constrói uma usina, não é tão barato construir uma usina hoje, né? Sempre faz a conta que 1 mega de energia é o equivalente a US$ 1 milhão que você vai gastar. Então, não é qualquer um que tem 5 milhões, e quando você pega redes como McDonald's, Burger King e tudo mais, esses caras, às vezes, precisam de 4, 5, 10 megas, né, em determinadas regiões. Então, há um dispêndio de valor muito alto aqui, por isso que os fundos que foram acionados para realmente poderem participar desse jogo. E ali era tudo ótimo, né? Sem tributação, sem nada, né? Tava tudo certo. Então, muitas empresas flutuaram bem essa onda e conseguiram reduzir de forma sensível o volume de energia. Em 2017, esse mercado começou a dar sinais de que iria esgotar, ou seja, começou a não ter mais esse tipo de empresa para começar a ofertar, para continuar ofertando esse tipo de produto, a não ser aquelas que estavam fazendo expansão, né? Então, tem várias redes aí que eu conversei com diversas delas, estavam fazendo expansão, estão em frequente expansão, o mercado está em frequente movimento, então acaba que numa região ou outra você tem a necessidade de colocar energia. Em 2017, ocorre que alguém pensou aqui em Minas Gerais, que esse movimento começa em Minas Gerais, falar assim, olha, já que o Burger King pode, o McDonald's pode, o Subway pode consumir energia dessa forma, por que o cabeleireiro não pode? Por que o dono do barzinho não pode? Por que o escritório de contabilidade não pode? Por que a imobiliária também não pode? Aí era simples, não pode porque o investimento é alto.
Então, não tem como usufruir desse valor, né? Poder se pode, mas você vai construir uma usina lá na imobiliária do Siqueira, mas o Siqueira não tem espaço para construir a usina. E outro, o momento dele, ele não quer gastar esse dinheiro, ele quer gastar com marketing digital, chegar em mais pessoas, ele não quer fazer isso, ele prefere fazer outra coisa. Energia é o de menos para ele. E aí foi que alguém pensou numa figura de criar um consórcio. Por que eu não posso criar um consórcio? Ao invés de eu alugo uma usina para esses consorciados, e esses consorciados vão poder usufruir dessa energia. Aí que surge o que a gente chama da GD compartilhada, que é a forma de você levar energia de uma maneira compartilhada, né? Pelo próprio nome diz que você tem que associar aqui a um consórcio ou uma associação para você poder realmente usufruir disso. E isso, em suma, você não está fazendo investimento nenhum na usina, você não está gastando dinheiro para modificar uma instalação sua internamente, então não há necessidade de você ter que colocar um relógio especial, qualquer coisa nesse sentido, porque, de novo, a distribuidora é obrigada a te entregar energia, e você também não vai ter 100% do seu retorno na energia, né? Que é o que se tem quando se constrói um telhado. E aí entrou com essa figura de energia por assinatura, né? Alguns chamam de energia por assinatura, outros energia por desconto, enfim, cada um com o seu discurso aí de forma de comercialização, mas em tese é uma energia que chega na sua casa mais barata do que você compra na própria concessionária. Né? Isso surgiu o mercado de energia compartilhada. E aí o mercado já estava vindo, né, se movimentando bastante dentro do Congresso para que o mercado fosse regulado, porque imagina, os investimentos que já estavam sendo feitos sem segurança jurídica, de uma hora para outra poderia vir uma resolução de governo que acabasse com o setor em segundos, né? Literalmente do dia para a noite. E aí, a 14300 nasceu em 2022, né, depois de muita luta aí do setor, dos desenvolvidos do setor, regulando o mercado, dando esse amparo jurídico, né, para que pudesse realmente o mercado ser regulado, para que as pessoas pudessem realmente usufruir das vantagens que ele tivesse dentro da regulação que ele exige, né, claro. E a primeira regulação, Siqueira, que fica forte você não pode vender energia no país, tá? Por isso que e aí começam os desafios comerciais, os desafios de levar ao público geral esse produto, porque imagina, eu compro energia hoje da concessionária. Agora, quer dizer, eu vou comprar de você, mas eu não estou comprando energia, o que eu estou fazendo então? Então, como eu falei, todo o modelo foi baseado em aluguel. Então, você está fazendo um aluguel, mas explicar isso para o consumidor final é um desafio gigante. É um desafio gigante porque ele não vai entender, ele está alugando, ele está entrando numa associação, num consórcio. A palavra consórcio, você sabe muito bem isso no imobiliário, né? Ela assusta, porque houveram vários golpes no país utilizando, né, o amparo aí dos consórcios, né? Então se assusta um pouco a pessoa, principalmente quando é uma coisa nova. Então aquelas pessoas que achavam que ia vender para todo mundo, né, que ia chegar em todo mundo, afinal de contas todo mundo gasta energia, né? Ela se enganou completamente que o mercado não compra tão facilmente o produto. E é daí que surge a necessidade de você ter um parceiro. Por que um parceiro? O parceiro ele é a chancela, né? Ele é a chancela do produto. Porque quando eu passo o Siqueira, vende lá para o Guerra esse produto aqui, o Guerra, pô, é o Siqueira que está me indicando, é o Siqueira que está utilizando ali o momento imobiliário, né, alguma bandeira para falar assim, não, pode confiar aqui na Desperta Energia que ela é séria. E aí o mercado também enxergou isso de forma muito rápida, né? Construíram várias parcerias e a Desperta chega também, né, óbvio, com um produto diretamente ligado a parceiros, né? Parceiros aqui a gente entende de forma muito clara, Guerra, que é parceiros remunerados, né? Então a gente tem toda aqui uma política de remuneração para quem quer indicar clientes para a gente, esse cliente indicando a gente tem não só plataforma, tecnologia, né, para absorver essa pessoa que está entrando. Excelente. Legal. E, bom, Vinícius, a questão maior é exatamente dessa engrenagem que vocês, dentro da lei, começam a operar, dando tranquilidade para cada um desses pares. Vocês têm termos próprios aí, né? Então, o que você define hoje como consumidores, investidores
e os chamados integradores, né? Ah, Porque perfeito. essa leitura está bem usual, mas nós do lado de cá ficamos tentando saber onde navegar e como se aproximar. Ah, perfeito. Consumidor de energia, literalmente, seja ele PJ, pessoa física, qualquer um dele, qualquer pessoa que vai consumir vai ter que pagar a conta de energia. O investidor, ele é a seguinte figura. Aí eu vou ter que dar um passo atrás também, que é o seguinte. A Desperta entendeu, após a Lei 14.300, houve uma taxação do sol. Alguns falam que é um imposto do sol, né? Mas, enfim, não é bem isso, não, mas aqui é muito técnico para ficar explicando. Essa Tá? taxação já existia e ela só tomou o contorno necessário para que fosse taxado. Aliás, tudo tem que ser taxado mesmo, né? A gente não vê problema em pagar imposto, né, o Siqueira? Ninguém vê. E aí, quando a gente viu essa taxação do solo entrando, ela inviabilizou certos projetos a país afora. Significa o seguinte: será que eu tenho payback para construir uma usina em tal estado? Isso tal. Aí a gente começou a fazer contas ao redor do país e verificou que não fechava. A geração distribuída ela tem duas divisões no que se trata de tamanhos de usina, que é mini geração e micro geração, tá? Micro, entendendo projetos que estão até a potência de 75 kW. Traduzindo isso, imagina você fazendo um investimento de 300 mil reais numa área que vai de 500 a 1.000 metros quadrados, ou seja, colocando em torno de 200 placas aqui, mais ou menos, tá? Então, com esse tamanho, 1.000 metros quadrados, seja um telhado, seja um terreno, e mais um investimento próximo de 300 mil reais, é o que a gente chama de microgeração. Passou desse tamanho de usina, ou seja, passou dessa potência de 75, você passa a estar na mini geração. Então, a mini geração ela é maior que a micro, tá? É isso que a gente tem que definir. E claro que o mercado, qualquer mercado, ele privilegia, né, ele precisa privilegiar quem é menor para que você pulverize e torne, né, a competitividade maior. Então, a lei ela teve esse cuidado, tá, de privilegiar quem está na microgeração. Então, a Desperta começou a olhar para quê? Para a microgeração, porque ela viu que a conta na microgeração fechava melhor do que a conta na mini geração. Diversas outras empresas, né, continuaram olhando para usinas grandes, né, usinas gigantes que estavam na mini geração. Por quê? Porque tinham pareceres, né, que é o documento, né, como se fosse o alvará, né, tinham pareceres de períodos passados, que ainda poderiam estar contemplados nas regras que antecederam a 14.300. E aí, a gente posicionando dessa forma, o que a Desperta começou a fazer? Falou, peraí, será que se a gente provocar pessoas que desejam ganhar dinheiro, ou seja, não é só produzir a própria energia, às vezes ele já pulou esse obstáculo, é o caso do Guerra, por exemplo, o Guerra tem a usina na casa dele, ele não precisa de mais energia. Mas se ele quiser ganhar dinheiro com energia agora, ele pode construir uma usina e a gente aqui da Desperta, como o Guerra não tem como dar vazão a essa energia, a gente aluga a usina do Guerra e a partir do aluguel do Guerra, a gente consegue levar essa energia para os nossos consorciados. Esse é o produto que a gente criou, que a gente chamou de renda desperta. Então, como nós somos uma empresa que nasceu na área financeira, essa holding nossa é da área financeira, a gente tem acesso a uma base de investidores muito grande. E nós começamos a utilizar essa base de investidores para que pudesse provocá-los nesse sentido. Olha aqui para esse projeto, você vai gastar 300 mil numa área de 1.000 metros quadrados, blá, 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 vai ter payback de tanto, vai ter uma TIR de tanto. E aí esse investidor começou a se interessar em fazer esse investimento. Então, literalmente, o investidor é aquele que quer fazer o investimento na usina. Agora, ele não sabe fazer isso, porque primeiro que não sabe construir usina, né? Então a gente tem que achar alguém que construa usina. A Desperta não constrói usinas. E a gente teria que dar toda a conotação jurídica nos contratos dele. Esse construtor das usinas é o que a gente chama de integrador. É a figura da pessoa que vai construir as usinas. Então, a Desperta também tem uma base de conversas com esses integradores muito grande, onde em qualquer lugar desse país a gente consegue indicar um integrador para esse investidor. Então, se esse investidor chega de forma direta na gente, a gente fala, olha, fala com o fulano de tal em Botucatu, fala com o fulano de tal lá no Rio Grande do Sul, enfim. A gente consegue indicar essa pessoa porque a gente sabe que ela teve projetos aqui anteriormente que foram um sucesso,
que performam bem, e a cada vez que esse integrador vai trazendo novos projetos, cada vez mais ele está tendo sua pontuação elevada aqui dentro da Desperta. Excelente. Legal, Tá? Vinícius. Agora, até vinculando a vocês aí, né, o Guerra, Oi. você, por exemplo, o próprio corretor, por exemplo, que tem acesso a muitos imóveis, né, ele também pode indicar o imóvel, né? Existe a figura também de gente que não tem o dinheiro, não quer trabalhar com solar, mas quer alugar o imóvel. Sim. Né? Também tem essa figura também no mercado. Aí, como a Excelente. gente tem acesso, no caso, eu chego na Desperta, como é que eu me torno lá um assinante? Ou como que é o relacionamento? Como é que eu posso ser cliente da Desperta, vamos falar? Bom, para cliente ou para cliente de energia, É, por para exemplo, consultar. você tá o caso que você até citou aí no caso meu, por exemplo, né? Eu tenho 10 placas aqui e até eu percebi que o mercado, quando eu fiz o meu, acho que uns 3 anos atrás, eu gastei acho que mais ou menos R$ 20.000, 10 placas, né? Certo. Hoje, essas mesmas 10 placas, que eu estou pensando em colocar num outro imóvel lá, ela está ficando em 10.000. Exatamente. Então, Exatamente. né, é um negócio que, quer dizer, eu paguei 20 lá, e, quer dizer, tudo bem, não paguei porque eu fiz um plano, estou pagando R$ 600 por mês, né? Que na época tinha um incentivo até para você financiar isso, né? Nesse caso prático meu, por exemplo, você citou que eu posso ser um cliente vendendo o excedente da minha energia para Desperta, Certo, exato. né? Aí tem o Exato. caso daquele que vai alugar a energia, é isso? Exatamente. Você tem vários casos, né? Como eu Aham. falei, você, literalmente o cara que tem só o espaço, que a gente pode alugar o espaço dele para a construção de uma usina. Você tem aquele que precisa de energia, então, mas quer produzir um pouco mais para vender o excedente. E tem aquele que não precisa de energia, ele só quer um produto diferente do que ele encontra nas prateleiras dos bancos hoje. E aí a Desperta é uma solução, a energia solar é uma solução e a Desperta complementa essa solução. Por quê, Guerra? Olha só. Se o cara, vamos partir para qualquer caso, isso vai acontecer. Se o cara quer participar do mercado de energia, isso significa que ele vai ter que buscar os clientes, isso significa que ele vai ter que bilhetar esses clientes, isso significa que ele vai ter que cobrar quem não paga. Isso gera desgaste violento. Haja vista, senão, o dono de qualquer imóvel hoje não passaria por uma imobiliária que loca imóveis, né? É o mesmo cenário. Ele não quer o desgaste com o inquilino, ele quer passa para a imobiliária e a imobiliária que se vire com o inquilino lá para bilhetar, para tudo, né? Então ele terceiriza esse serviço por um motivo muito simples, ele não quer ter esse desgaste, ele quer o dinheiro, ele não está preocupado com o desgaste. O mercado de energia é idêntico. A pessoa ela não quer o problema, ela quer o dinheiro. E claro que parte desse dinheiro, possível dinheiro que ela ganharia se ela estivesse fazendo direto, vai ficar na mão de terceiros, como a Desperta, né? Isso é natural. Mas o desgaste ele não vai ter. O que ele vai olhar, então? O trade-off dele. Isso aqui está dando mais que a renda fixa? Hoje, um projeto que a gente coloca de pé aqui não dá menos de 15% ao ano. Alguns, em determinadas regiões, estão dando 20% ao ano. Em outras situações, que são situações mais particulares, e aí no envolvimento a gente dá todo o subsídio para isso, pode dar até mais de 22%. Tá? Entenda, hoje com a Selic a 11,25, você tem um investimento que dá 22% de retorno, é algo incrível. E aqui nós não estamos falando de planos de negócio miraculosos, não, tá? Porque o Siqueira me conhece, eu estou extremamente conservador nos meus números, né? Então, a gente Sim. colocou uma base de números que a gente, por exemplo, não vai acreditar, a gente não acredita que vai haver descolamento, por exemplo, do preço da energia em relação à inflação. A gente não conta com isso nos nossos modelos aqui. E por que isso está sendo possível? Cada vez melhor os retornos. Exatamente pelo fator que você acabou de falar, Guilherme. O governo taxou, mas esqueceu que a tecnologia não para. Então, hoje, os painéis produzem muito mais, os painéis vão continuar melhorando cada vez mais, e apesar de você ter uma taxação que está cada vez chegando, né, ela teve ainda um tempo aí de, até 2028 você não vai ter 100% da taxação, mas a partir daí sim, mas quando chegava em 2028 a tecnologia já engoliu
aquilo que você deixou para o governo na mesa. Tá? É isso literalmente que está acontecendo. Isso permite com que mais pessoas entrem no mercado de energia, mais pessoas compreendam as melhores práticas para se ganhar dinheiro nesse mercado. Quer dizer, eu como pessoa física, eventualmente, e qualquer excesso de energia que eu tenha, ou como que funciona isso? Porque eu tenho a CPFL lá e pelo que eu vi, ela faz uma conta lá se eu não utilizar tudo, ela vai acumulando isso, né? Exato. Ela vai acumulando pelo período de 60 meses. Se você não utilizar 60 meses, você perdeu energia. Mas Entendi. esse acúmulo de energia que você que já foi transferido para sua instalação, para sua casa, você não consegue vender ele não, tá? Ninguém consegue vender. Ele só pode ser utilizado para aquela própria instalação, tá? Para aquele Seria próprio somente projeto. o excedente dessa. Porque no meu caso aqui, o que eu faço? Eu tenho aqui na minha residência, e eu transfiro para um outro imóvel que eu tenho. Então Sim, eu consigo matar toda a energia aqui de casa e mais metade do outro imóvel. exato, exato. Entendeu? E se você quiser produzir um volume de energia para mim, você vai ter que colocar mais placas, né, na sua usina aí, ampliar seu projeto, e aí eu vou conseguir pegar o excedente da sua energia. Aí a gente vai ter que fazer aqui todo o trâmite que a ANEEL exige, né, que as próprias concessionárias também reconhecem. Isso eu acho interessante, né? Eu acho, Sim. eu acho interessante. Imagina hoje quantos galpões, não pensa nos galpões, mas não pode pensar aqui, isso é uma experiência que a gente já teve também, não adianta pensar naquele galpão onde você tem onde os donos daqueles galpões são pessoas que não ganham dinheiro com isso e outras milhões de coisas mais. Ele não se interessa em ganhar ali um valor pequeno por aquele telhado e colocar uma usina, porque isso vai dar dor de cabeça para ele. Mas aquela pessoa que tem uma oficina familiar, aquele centro, mini centro de comercialização ali que você tem para uma pessoa, uma indústria pequena que está instalada em determinado local, esse se interessa muito. Por quê? Porque por mais que seja pouco o valor, tá? Porque eu falo pouco aqui em relativo, tá, gente? Porque pensa assim, você vai alugar um galpão, sei lá, de 1.000 metros quadrados, na região de vocês aí, deve estar uns 8 mil reais. Sei lá, 5 mil reais, 8 mil reais, estou chutando um valor aqui. Se a gente cobrar o aluguel proporcional a isso, em termos de metragem, o projeto não vai fechar a conta do lado de cá, porque o aluguel está inviabilizando. É isso, por exemplo, que acontece na cidade de São Paulo. Quem mais consome eletricidade nesse país é a cidade de São Paulo. Tenta achar uma usina solar em São Paulo. Você não acha? Por quê? Porque não tem espaço. Primeiro que não tem espaço, tem muito prédio. E segundo, aonde tem, a pessoa não quer colocar. Porque não vai dar o espaço ali para aqueles galpões logísticos, por exemplo, que tem. Ninguém colocou. Porque o cara quer ganhar dinheiro para o fundo imobiliário que está vinculado àquele galpão logístico, com ganhar dinheiro proporcional ao que ele tem no aluguel normal. Aí a conta não fecha. Lembrando que esse mercado de geração distribuída ele está restrito à área de atuação da concessionária, né? Então, eu não consigo pegar, por exemplo, uma energia de Campinas e transferir para a cidade de São Paulo, que são concessionárias diferentes. Tá. Então, isso é uma restrição que existe. Então, muita gente às vezes chega com essa dúvida. Eu tenho uma terra no Ceará, quero vender energia para Rio Grande do Sul. Não pode, são concessionárias distintas. O Brasil tem 109 concessionárias, a figura às vezes é de concessionária, às vezes é de permissionária, né? Então, tem regiões, como o próprio São Paulo, tem 15 concessionários de energia em São Paulo. Legal. Tá? Excelente. E dentro da simplicidade que a gente quer colocar, ora para a compreensão da nossa audiência, ora para despertar a questão financeira do negócio, que acho que é o grande atrativo aqui da Desperta, né? Hoje, no caso assim, como é que funciona o serviço e se tem algum investimento inicial na contratação? Eu vou colocar bloco de perguntas aqui para você, aí você sabe como arrumar isso. E agora, você colocou em relação ao retorno, cashback, né? Como que isso funciona e qual a necessidade de mínima aí que a Desperta exige para poder fechar a conta e ficar bom para todos?
Legal. pudesse para nós. Siqueira, olha só, a sua experiência com a concessionária, tenho certeza que foi a mesma do Guerra. A vida inteira você nunca questionou o valor da conta, certo? Da fatura. Então, assim, você só paga. Quando ela vem muito alta, até você pode ligar lá para verificar, chamar um eletricista, pedir para desligar o ar-condicionado, enfim, você sempre confiou naquele número da concessionária ou não confiou, como é o caso de alguns lugares do Brasil. Tá? Você chega em algumas partes do Brasil que a pessoa literalmente ela detesta a figura da concessionária naquela localidade. Ela deplora, é uma coisa assim, é ódio mesmo. Mas chega em regiões como Minas Gerais, por exemplo, que as pessoas respeitam muito a CEMIG, que é a principal daqui. Respeitam muito. Então, essa pessoa ela confia na CEMIG, tá? Grande parte dos consumidores de energia em Minas Gerais confiam na CEMIG. Perfeito. E aí, quando você chega com a nova proposta, você está falando para ele, olha, para de consumir com essa concessionária e passa a consumir com a Desperta Energia. Aí, que as dores do mercado começaram a surgir, né, com outras empresas do setor, que ela fez o seguinte, você continua recebendo uma fatura de energia da própria concessionária, que vai considerar ali valores de contribuição social, contribuição pela iluminação pública, os impostos que continuam sendo coletados pela própria distribuidora, então o governo não abriu mão disso. Então não é as espertas do mercado que fazem isso, continua sendo a concessionária. E você também tem que pagar uma taxa mínima, que é a taxa do fio, tá? Ou seja, para a energia chegar até a sua casa, você tem uma taxa mínima ali, que depende do tipo de conexão que você tem. Mas é mínima mesmo, tá? Vamos nem entrar muito nesse aspecto, não. E aí, depois, como o valor da energia, né, ou seja, o consumo de energia vai ser cobrado pelas empresas do setor, né, de geração distribuída, você passa a receber uma segunda fatura. Agora, imagina a experiência que a pessoa passa a ter. Antes, ela tinha uma que ela confiava, agora ela tem duas que ela não entende nenhuma das duas. Perfeito. Então, ela passa a ter duas faturas, né? E aí, para piorar a situação, lá no meu discurso de venda, eu falei assim para ela, você não vai fazer nenhum investimento, você vai ter desconto na sua fatura, eu não vou instalar nada na sua casa e você não tem fidelidade com o nosso produto. Então, todas as empresas trabalham dessa forma. Aí, quando recebe duas contas, o cara vai cair num golpe, porque eu não consigo entender, e aí o back-office nosso aqui começa a ter que responder um tanto de coisa para essa pessoa. Sim. A experiência é horrível, tá? Para ser bem franco. Ela é horrorosa. Primeiro que agora eu não tenho que preocupar com uma fatura só. Tenho que ficar com duas. Então, meu Deus, imagina que é uma loucura. Já não pagava uma, agora com duas. Para piorar o setor também não tem débito em conta. Então, o cara já estava acostumado com débito em conta, agora ele não tem. Quando a Desperta olhou para esse mercado dessa forma, ela olhou e falou assim, está tudo errado. Essa experiência é horrível. Então, o que a gente fez? Primeiro que a gente trocou o discurso de desconto por cashback. E o que muda isso na cabeça das pessoas? Quando você passa a ter um produto de desconto, você está tirando o seu dinheiro do bolso ali, um ano depois, aquilo é o seu novo normal. Você quer saber de mais o quê? Você quer saber de mais desconto. Você vai, ó, já que funcionou esse ano, você faz suas contas aí no seu orçamento final do ano, você economizou dinheiro, então, peraí, agora eu vou atrás de mais. Então, o produto fica muito ruim, porque um ano depois, vai o cara bater na sua porta para pedir mais desconto e você não pode dar mais desconto. Por que não? Porque você está atrelado a uma série de contratos ali. Você tem inadimplência pesada, você tem uma série de coisas que você está tratando que você não tem condição de ampliar a sua margem de desconto. Começa a bater a concorrência na porta e aí não precisa te contar mais, né? A coisa piora, o produto piora. Quando a Desperta olhou para isso, ela falou assim, não vamos dar desconto, vamos dar cashback. E segundo, não vamos fazer duas contas, vamos ter uma fatura única. Então, imagina, se hoje eu pago 1.000 para a CPFL Paulista, se eu não mudar a experiência dessa pessoa, ela continuar pagando 1.000, ela vai falar assim, poxa, tudo bem. Então, quer dizer, eu só troquei 6 meia dúzia? Não, olha para a sua wallet agora, o seu cashback, o que está te aguardando? Aí ele olha lá R$ 150 na conta dele. Poxa, eu posso sacar isso aqui? Pode sacar. E aí ele começa a ter dinheiro caindo na conta dele, coisa que não existia. E a experiência passa a ser uma experiência melhor de consumo, entendeu, de energia. Esse é o ponto que a gente pensou e teve que criar ao longo do ano passado, né, ao longo dos últimos 2 anos, toda essa tecnologia, nós investimos nisso para ter uma fatura única, ter uma fatura em débito em conta, né, que é o mais importante também. Então, a nossa fatura é débito em conta, né, além de ter Pix, enfim, todas as formas de você poder pagar. E quando você paga essa fatura, automaticamente você está escritando um pagamento para a própria concessionária. Então, essa tecnologia permitiu que a gente chegasse com esse produto,
né, que é um produto que traz, aí sim, um discurso muito melhor para você vender. É um Excelente. efeito psicológico, né, Vinícius? Porque aquilo que seria desconto, você joga como cashback, daí o cara fala assim, não, peraí, a minha energia continua sendo a mesma, né? O que eu pago de energia continua sendo o mesmo, só que eu estou tendo um retorno Exato. em função, né? Então, realmente é psicológico, é uma É ótima ideia. psicológico e amplia as possibilidades para a gente também, Guerra, no seguinte sentido. Vamos pensar no nosso parceiro, tá? O cara que quer ser um parceiro da Desperta, vai entrar no nosso site, pedir para ser parceiro, nós vamos liberar para ele, né? Claro, a gente vai chegar nessa conversa. Mas na hora que esse cliente dele pagar para a gente o valor, ele vai poder receber automaticamente também a sua comissão. Entendeu? Ela vai ser splitada para aquela pessoa. Ela vai ficar numa conta parada, ele vai saber que está ali, só aguardando uma emissão de nota, né, para a gente cumprir com os quesitos legais. Assim que ele emitir a nota, ele vai poder resgatar o dinheiro dele. Então, ele mesmo controlar, não, tem pouco dinheiro aqui, não quero resgatar agora. Resgata depois, não, se você quiser, vai emitir uma nota só. Mas no dia que ele emitir, 24 horas depois, o dinheiro está na conta dele lá, liberado. Legal. Entendeu? Então, ele possibilita também, Guerra, outros tipos de parcerias. Você chega numa rede de farmácia, fala assim, você tem cashback da Desperta? Aí o cara, tem cashback da Desperta. Então tá, nesse medicamento aqui você teria 10% de desconto, mas com a Desperta você tem mais 5%. Então ele amplia as suas possibilidades de você dar uma conotação diferente para esse dinheiro que está na conta. Estamos fazendo uma parceria com uma empresa com asset grande no país, onde o cara vai fazer todo o dinheiro que cair desse desconto, já vai direto com a aplicação. Ah, tá. Então, ele aplica o dinheiro, já deixa parado, entendeu? Não tem que ficar preocupado. O dinheiro todo mês está caindo lá para ele. Tem gente que quer doar dinheiro, doa através disso. Não, quero doar 50% do meu dinheiro para a instituição tal. Ele também vai poder fazer isso. Então, amplia demais as possibilidades, ao invés de você ter um mero desconto. Legal. E você tem pelo menos dois cases aí para citar para a gente aí, que nessa questão dessa operacionalidade aí que você está falando, questão que tenha sido marcante aí nessa questão desse cashback, tem alguma coisa assim que você possa citar para a gente? A gente está eu não posso citar o nome da instituição de caridade ainda, porque não foi totalmente fechado a negociação, mas já tem uma instituição de caridade em Minas Gerais que já está fechando com a gente essa parceria, onde ela vai ofertar aos seus clientes, né, às pessoas que doam lá, né, essa possibilidade para ampliar as possibilidades de, de doações que ela terá, né? E também tem uma rede de farmácia grande, uma das maiores do país, que está fechando uma parceria para a gente. Aqui, começa em Minas Gerais e Mato Grosso do Sul, que é onde, inclusive, a gente oferta energia para essa rede hoje, Uhum. onde as pessoas vão poder trocar o cashback pelo qualquer medicamento, né, potencializando com a possível possibilidade, né, sendo redundante aqui, de ampliar esse cashback na compra do medicamento. Legal. Tá? E você chegou a comentar em relação ao ora investidor, ora o integrador, a questão de tamanho mínimo de terreno ou de área para que esteja na linha já de interesse imediato da Desperta. Você pode Exato. compartilhar? Tem sim. Aquilo que eu te falei, você pode pegar um terreno ou telhado de 500 a 1.000 metros quadrados, é o ideal, essa é a fração. Telhados, sabemos que tem que ser telhados reforçados, né, porque vai precisar passar por ART, né, enfim, todas as liberações aí de engenheiros, né. O tamanho do investimento é em torno hoje, como o Guerra falou, eu até abri falando aqui de 300 mil, mas já se faz projeto hoje no país com 250 mil fácil, tá? Perfeito. Sem apertar o integrador, né, para ele ganhar o dinheiro dele também. Né? Importante falar, né, Siqueira, que não adianta criar um produto onde só um ganha, né? A Sim. gente teve essa preocupação na Desperta. E aqui, se você for olhar, o investidor tem que ganhar dinheiro, o integrador tem que ganhar dinheiro, quem indicou tem que ganhar dinheiro, a Desperta precisa ganhar dinheiro e, sobretudo, o consumidor de energia tem que pagar mais barato, né? Então, tem que fechar, às vezes, 5 pontas dessa estrutura toda, né? Não é um business de fácil, de você ter que manipular as coisas ali com muito cuidado para que garanta que todo mundo está ganhando dinheiro. Porque o integrador vai lá constrói uma usina ruim,
vai dar problema para todo mundo. Ele tem que ser bem pago, ele tem que ganhar dinheiro. Ao contrário, a própria pessoa que está indicando, né, participando aqui do processo de indicar alguém, que hoje a gente tem, vale lembrar que aqui na Desperta a gente tem toda uma política já desenhada para uma pessoa que levantava, eu tenho uma pessoa para te indicar, nós pagamos por essa indicação, tá? Ela acontecendo, a gente paga por ela, e a pessoa vai poder realmente seguir ali com o melhor integrador, enfim. Né? E as suas parcerias, elas envolvem também órgãos públicos também, ou Não, não, né? a Você gente não trabalha com parte não pública, atua? não. Não, porque Não. também é bastante complexo, né? Porque daí vai envolver já envolve É, aí foi muito mais. Tem campo, algumas empresas atuando com isso, tá? Tem algumas empresas posicionando, mas é uma questão só de estratégia nossa mesmo, a gente não vai para o público, não. é um campo minado, né? Oi? É um campo minado. A gente entende dessa forma também. Não queremos esse tipo de problema para a gente, não. Os Tá nossos certo. problemas são diferentes. Excelente, excelente. Podendo não utilizar, né? Eu costumo sempre falar aqui para o pessoal de construtora que a gente presta consultoria, né? E fala, eu como já trabalhei em construtora que atua muito em concorrência pública, e a gente fala o seguinte, né? Que a concorrência pública é só para girar e manter funcionário, que lucro você não tem. E essa é a grande verdade, né? Se você participar hoje numa concorrência pública, primeiro que é predatório, né? E você vai participar, né, nessa concorrência pública, entram pessoas, construtoras despreparadas e tal, que jogam o preço lá embaixo. E então, pelo menos nas construtoras que eu trabalhei, o que sempre falava era o seguinte: ó, a gente vai entrar na concorrência só para manter os funcionários aí rodando e para ter o giro, porque para ganhar dinheiro, via de regra, numa situação normal, você não ganha dinheiro em obra pública. E no privado, às vezes, acontece coisas parecidas, né? Como eu estava citando É, aqui. Pessoas, por exemplo, que entram no setor. Tem gente, aqui, a gente costuma falar que em Minas Gerais, principalmente em Minas, né? Mas eu acabei rodando muito país nos últimos 2 anos, vendo que isso é uma coisa de brasileiro mesmo. A pessoa quer saber, às vezes, quanto, está muito mais interessada em saber quanto que a Desperta ganha do que propriamente saber quanto que ele está ganhando. Sim, é Aí, um quando ele vício. começa a fazer a conta de quanto que a gente está ganhando, ele quer fazer sozinho. É, Aí cai naquela situação do imóvel alugado. Para que eu vou passar para essa imobiliária e deixar 10% para ela, sendo que eu mesmo faço sozinho? é absurdo. Seria Passa o tempo, o que ele faz? Ele volta naquela imobiliária e vai alugar. Isso exatamente. tem acontecido com a gente também. Pessoas que falaram que ia seguir sozinha, agora estão voltando. Não, eu prefiro, não quero esse problema mais. Né? Apanha para voltar, né? Exato. e bacana disso, que você acaba criando soluções positivas, por exemplo, para os meus pares, corretores de imóveis, imobiliárias, né? Startups, tá? Como eu tenho a Terreno Certo, tem outras startups que a gente acompanha aqui todos os dias. Como que você pode colocar um discurso aí para atrair corretores imobiliárias, outras startups e até você deu um breve resumo do que fazer, tá? Entrar no site da Desperta hoje tem um treinamento online lá que 5 minutos eu escuto, aprendo e melhoro o meu discurso, até para que a demanda que existe no mercado, quando chegar na Desperta, chega qualificado, né? Porque também não adianta o corretor aproximar e não ter uma pré-qualificação antecipada para que você tenha realmente um lead de qualidade. Esse é o caminho. O que você pode orientar para nós? Assim, o início, como qualquer mercado, a gente sempre começa para as pessoas mais próximas, né? É fácil você vender para a pessoa próxima. No energia nem tanto, tá? Tem gente, por exemplo, próximo meu que não atende meu celular mais porque acha que eu estou vendendo energia. Então não é tão simples, assim como o corretor também acontece demais, né? A gente vê, né? Pessoas sofrendo demais porque às vezes o corretor está querendo só ajudar a pessoa passa a não atender ele mais, né? É muito comum isso, né? Sim. Então, vocês corretores estão acostumados demais com esse tipo de coisa. Tudo bem. Na energia não é diferente, tá?
ela é idêntica, você vai ter um pouco de dificuldade de conseguir a fatura, enfim, de apontar, a pessoa te acreditar, mas acaba que o início tem que ser sempre esse mesmo, você vai atrás dessas pessoas. Para ampliar esse mercado, vai exigir investimentos, como qualquer outro mercado, né? Como que você começa, quando você começa a sair do seu rol de pessoas, você começa a ter que investir para chegar em outros locais, outras cidades, às vezes palestras, enfim, fazer todo o trabalho que você faz já seja como corretor ou qualquer outra coisa que você trabalha, com um cuidado enorme da pessoa também não saber que você está fazendo de tudo, né? Tem que ter esse cuidado, né? Ah, só, peraí, você vende imóvel ou vende energia, né? Então tem que ter esse cuidado tem que ser separado, porque se afasta as duas coisas, né? Os caras tá dando tiro, não? A gente costuma falar isso, né? Tá dando tiro para todos os lados, né? Então, a primeira coisa é se preparar para quem você vai apresentar e como você vai apresentar para não se confundir as coisas. Agora, se você tiver um discurso bem elaborado, uma copy bem elaborada, demonstrando que as duas coisas é a mesma coisa, a pessoa começa a te comprar melhor. E está vendo que você está se aprofundando mais no assunto, que você compreende o assunto. E nada melhor do que isso, o quê? Aprender o assunto. Você precisa saber profundamente aquilo que você está trabalhando, para não chegar com aquele discurso, não, é ótimo isso aqui é um belo de um produto, você vai ganhar dinheiro, cara, mas tá tudo certo mesmo, eu só vou ganhar dinheiro, né? Não, Sim. mas não é assim, tem os problemas do setor, né? As usinas são roubadas, tem gente que rouba cabo de usina, todos nós sabemos disso. Você vai para o Rio de Janeiro, área de milícia, você não pode construir usina. Tem áreas que não produzem tanta energia como outras, então a incidência solar é algo que acaba afetando todo o projeto. Tem áreas em que o próprio valor da energia não é convidativo para você fazer investimentos. Vou citar dois estados aqui complicadíssimos, Paraíba e Santa Catarina. A tarifa não ajuda. Tem outras áreas, como, por exemplo, o Pará, onde a taxação do sol que a gente citou aqui é muito elevada. Enfim, tem muitas minúcias aqui, ICMS e outras coisas mais. Então, é preciso que a pessoa comece do começo ali, mas pesquisando sempre, se qualificando sempre, gastando um pouco do tempo dela ali, 1 hora, 2 horas por dia, e tendo muito apoio aqui da Desperta, né, para saber que é onde ela está entrando. A gente tem todo o nosso pessoal aqui já pronto para explicar, né, o que a gente está fazendo, como a gente está fazendo, desenhando, nós sentamos junto com o investidor, tá? A gente apoia isso, então a gente faz call como essas que a gente está fazendo aqui, onde a gente demonstra tudo, como funciona, por que tem problema aqui, a gente apoia essa pessoa que está indicando, tá? Mas no mais, eu Siqueira, como qualquer coisa na vida, busca de conhecimento, não tem outra saída. Não tem outra saída. O mercado está cada vez mais apertado. A gente sempre você sabe que eu sempre fui um defensor do corretor de imóveis, né? Sempre falei muito isso, que o corretor de imóveis precisa se preparar melhor, e aqui não é diferente, não é diferente mesmo. Acho que iniciativas como essa que vocês têm de momento imobiliário aqui, amplia esse corretor a se movimentar em busca de conhecimento. Não precisa se movimentar tanto em busca de oportunidades no mercado, não. Busque conhecimento que as oportunidades chegam. É, Perfeito. com certeza. E a atuação hoje da Desperta está no Brasil inteiro? Como que é? Você A gente está... está atuando, nós estamos atuando em Mato Grosso do Sul, já com energia, a gente entrega energia para um volume razoável lá já. CPFL Paulista, CEMIG Minas Gerais, na Light no Rio, é onde a gente tem a maior atuação hoje. Estamos indo para o Paraná e para a Bahia agora. Então, são esses estados que a gente está atingindo. Bacana. Tá? É claro que qualquer estado nos interessa, tá? Qualquer estado. O problema é esse, achar as usinas, né? Fazer todo essa triagem que a gente tem que fazer muito bem feita para chegar nesse investidor, segurança para todo mundo. Quer dizer, nada impede que o investidor entre em contato com a Desperta e seja estudado, mesmo num estado que hoje vocês estão atuando. É isso. Por exemplo, tem hora que eu recebo aqui oportunidades de Roraima, do Amapá, que são locais que têm mais dificuldade de chegar na gente, né? Estão mais distantes, né? Tem as pessoas que já atuam naquele setor, né? Naquela região, mas hoje já está chegando Acre, chega muita gente pedindo aqui propostas, né, para esses locais, e a gente já está sempre avaliando todo mundo. Pode até chegar da Paraíba, como eu falei, né? Paraíba e Santa Catarina não são impeditivos, não.
De novo, a tecnologia está indo Aham. acelerada. Então, o que não é hoje, amanhã pode ser. Uhum. E o setor, o Guerra e Siqueira, está muito bem preparado. Existem alguns canais aí que você tem comunicação, né? Canal Solar, por exemplo. Tem outras iniciativas que você vê no setor, como a de vocês aí, Momento Imobiliário. Tem muita gente preparada hoje para entregar boas informações e a pessoa tá, assim, tá amparada, né? Se sentir amparada para tomar decisões, né? Uhum. E o que a gente acompanha, e a gente também fez o para casa aqui, antes de somar na nossa live aqui, a gente percebe um volume gigante de notícias positivas, né, do segmento, né? Inclusive, uma que particularmente me chamou a atenção ontem é que assim, o governo vai trabalhar para criar um índice mínimo de eficiência energética para as edificações em 2025. Importante, né, Guerra? Bacana isso, né? Ter um, uma legislação que melhore a eficiência energética na construção. Em 2025, as obras, a partir de 2028, 2030, vão estar bem com um, um balizador, né? Nesse sentido. Muita iniciativa. Minha Casa Minha Vida também tem uma iniciativa que foi colocada há pouco tempo, né? Bom, a energia verde, né? A nossa matriz, a gente tem aqui no Brasil, a gente já tem a matriz limpa, né? Isso é notório para todo mundo. Então, não é o fato de você colocar energia solar que você está falando assim, poxa, agora estou consumindo energia limpa. Não, você já consumia. Só que você consumiu uma energia limpa de um reservatório, de uma grande hidrelétrica, né, que tem lá seus impactos ambientais, e aí as discussões são, às vezes, são até acaloradas em todo esse assunto, né? Mas, enfim, a gente tem isso, mas, de novo, né, não adianta você ter lá uma Belo Monte que demora 12, 15 anos para ser construída, versus uma usina que se coloca de pé em 2 meses, né? É a mesma energia, né? Você está precisando de energia, se ela te atende, para que eu vou comprar de Belo Monte? Para que eu vou ter que parar um rio, todo um custo de uma vida, né? Enfim, todos os impactos que você tem, sendo que você tem outras fontes. A própria fonte do lixo hoje, né, está ganhando muita força, né? Você consegue hoje produzir energia com já há algum tempo, né, de hoje, né? Estou falando assim, isso está sendo disseminado pelo país afora, é outro mercado que eu acompanho bastante, onde você vai pegar lixões aí e vai usar aquela matéria-prima toda ali para pegar a parte orgânica e produzir gás que vira energia no segundo momento, né? Biometano, né, que já é um pouco mais da purificação aí desse mesmo gás, iniciativas de pegar plástico, né, retirar plástico desses lixões também, transformar aquilo ali num diesel verde, né? Enfim, isso está bastante acalorado. Mas o que é impressionante, às vezes igual vocês pegam as notícias, né, e veem muita coisa sobre isso, é você olhar para os números da energia, né? O Sim, Brasil tem 84 milhões de conexões hoje, 84 milhões. Se você pegar 40 milhões aí que estão na baixa renda, né? Vou dessas partes aí que estão na baixa renda e tirar, né? Sobra 40 milhões de 40, 45 milhões de conexões. Se você pegar o que está no Mercado Livre, não chega a 500 mil. ok. Então, olha só, nós temos aqui um mercado, né? Um mercado onde a Desperta pode atuar. Se eu estou restringindo aqui, é o mercado das despertas energias, tá? De 44 milhões. A empresa que mais tem cliente nesse setor, fica em Minas Gerais, tem 70 mil clientes. Então, o mercado, você vê dados da ANEEL, a energia solar corresponde hoje, salvo engano, a quase 5% de toda a energia produzida no país. Isso eu estou falando de todos os telhados solares, de casas como a do Guerra, de escritórios como o do Guerra. Estou falando de todas as usinas grandes que são produzidas em mega, né? Tem algumas aí que você vê helicópteros rodando, e o helicóptero fica 5 minutos rodando em cima de uma usina solar, né? Enfim, todas essas iniciativas não passam do total de 4%, 4, 5%. Então, precisa de muito investimento ainda. Então, para todo mundo que achar assim, nossa, isso aqui já está saturado, gente, não está nem no começo. Não Excelente. está nem no começo. Então, é incrível assim, as oportunidades que existem, sem considerar e que já existe uma conta que fica forte aqui, né? Eu quero até deixar
para todo mundo achar que o tamanho da potência disso, para cada 1% que o país precisa crescer, ele precisa de 1 gigawatt de energia. Ele precisa de um mundo de energia para crescer, não adianta, você não cresce sem energia. Então, por Sim. isso que cada vez mais, para o mundo crescer, né, cada vez mais a gente vai ter data centers espalhados pelo mundo afora, cada vez vai precisar de mais energia para a construção, é o que realmente move a economia, né? Não adianta, todo mundo vai precisar dela para crescer e, claro, essas oportunidades que estamos tendo aqui vai trazer um mercado mais competitivo, mais barato e a gente, nesse mercado global que estamos, né, poderá aí ser também competitivo. E o Brasil é privilegiado nisso, né? Tanto na questão territorial, quanto na questão climática, quanto na questão tudo é favorável à geração de energia limpa, né? Então é um negócio. A própria hidrelétrica é uma engenharia, né? É uma energia limpa, né? Vamos falar. A energia É isso. gerada pela hidrelétrica, né? Então o Brasil tem tudo para crescer e o mercado está aí aberto para nós, né? Então, e que mensagem você deixaria, então, o Vinícius, para os corretores aí, para as imobiliárias? Que mensagem você poderia deixar para eles para chegar na Desperta, para também fazer essa parceria? Que mensagem você deixaria para eles de incentivo até para que eles queiram ser o parceiro aí da Desperta? Legal, Guerra. Obrigado, né? Isso aí é uma oportunidade única. Agradeço imensamente a gente chegar nesse público aí. Mas, assim, de novo, gente, eu aqui, aí eu vou falar por mim, tá? Muito por mim. Eu acho a figura mais uma vez, né? A figura do corretor tem que ser mais valorizada nesse país. Mas isso tudo depende da própria pessoa. A mensagem que eu trago aqui é: a Desperta está com as portas abertas para vocês, tá? Para vocês buscarem o conhecimento necessário para atuar nesse setor. Às vezes vocês não vão nem atuar com a Desperta, vão atuar com a outra. Isso para mim não é problema também. Mas aqui a gente gostaria que você chegasse com essa cabeça aberta, né, para ampliar seus horizontes num mercado que não vai parar. Esse mercado não vai parar. Eu volto a falar, a tecnologia está cada dia mais propiciando essas pessoas a terem um acesso à energia mais barata. A gente está falando de algo que realmente move o país, né? Isso move a nossa nação. A gente precisa dessa energia e precisa de cada vez gente mais qualificada para dar segurança para essa pessoa que vai consumir energia, que vai comprar energia. Então, corretores, vendam, entendam no começo aí, né? Vendem para os próprios familiares, né? Utilize essa base para iniciar, mas não deixe nunca de buscar o conhecimento para se fortalecer no tempo. Excelente, excelente. E, Vinícius, ficaríamos aqui mais 1 hora aí da inteligência que você nos passou aqui, de conhecimentos, mas vamos deixar aí para pelo menos mais algumas oportunidades ao longo do ano. Tenha tranquilidade nesse sentido. Vamos buscar você, tá? Legal. E se você pudesse deixar para nós aí uma frase ou um mantra que é do teu pessoal para transferir para a nossa audiência, esse é o primeiro ponto. E indicar um livro que para nós aí seria importante, que a gente acredita que a cultura, independente da profissão, da formação, a leitura, ela amplia um pouco mais a cultura das pessoas. Se pudesse dar a frase do livro, agradecemos. Ó, a frase fica até fácil. Eu gosto de usar muito uma frase aqui dentro da empresa, né? Sempre usei essa frase que é: o limite da especulação é a decisão. Acho que todos nós, né, temos na vida essa coisa assim: você pode demorar o tempo que você precisar para seguir seu caminho, né? Buscar conhecimento, né, tal. Mas depois que você decidiu, você tem que decidir. Essa é a base de empreendedores, né? Corretores são empreendedores individuais, né, que vivem isolados, né, no mundo deles, né? Por isso que eu falo, não é fácil isso, porque você às vezes você nem pode conversar com uma pessoa do lado, né? Mas se ele decidir, ele tem que ir com tudo, tem que acreditar que aquilo ali que ele vai fazer, que vai prosperar. E ao mesmo tempo, né, como base do conhecimento é sempre coleta de experiências negativas para você somar uma única positiva, né? É assim que a gente faz com as empresas, é ir coletando tudo que você fez de errado para não executar de novo, para depois executar. Então, você volta sempre nessa frase, né? Você pode especular, 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 mas tem que agir e tem que tomar uma decisão, sempre. Livros, nossa, livro tem muita coisa, tá? Mas eu vou falar aqui dos originais. É um livro que eu estou lendo recentemente aí. Já não é um livro
novo, né? É um livro mais antigo, mas é um livro que está me dando aí uma amplitude de entender que o mundo, as notícias que chegam para a gente não são bem aquelas que a gente imagina que as coisas aconteceram daquela forma, né? O que resume bem nesse livro é a história do Bill Gates, né? Que todo mundo acha que o Bill Gates foi um louco que largou a Microsoft, né? Para trabalhar numa empresa de garagem. Aliás, largou a Harvard, né? Para trabalhar numa igreja de garagem. Oh, gente, desculpa. Trabalhar na Microsoft dentro de uma garagem. Mas a grande verdade é que o Bill Gates ele fez isso tudo muito bem pensado. Ele pediu para a Harvard um tempo, né, um período de 1 ano, para ver se ele desse certo com o projeto dele, ele seguiria, conseguiu. Se não desse certo, ele voltava para Harvard. Ou seja, ele não fez aquilo loucamente como muitos acham que fez. Então, eu acabei aprendendo nesse livro que empreendedor não é aquele translocado que sai fazendo as coisas e chutou. Não, ele faz as coisas com muito planejamento, ele tem que ter muita certeza. E a segunda grande dica que deixa o livro é: gaste pouco para testar, porque se você testar errado, você tá fazendo uma coisa, você está gastando muito do seu dinheiro e aí você pode pagar caro isso lá no futuro. Né? Excelente. Legal. Legal. Siqueira e Guerra, parabéns aí pelo projeto de vocês. Eu tenho acompanhado a movimentação de vocês aí na internet. Quero deixar aqui um pouco do meu depoimento sobre a figura do Siqueira, porque lá atrás, né, Siqueira, 4 anos atrás, você mal entrava numa rede social e você é um exemplo aqui para a gente, tá, Siqueira? Sempre foi, sempre será de uma pessoa íntegra. Guerra também, né? A gente tem pouco, bom, hoje eu tenho até mais contato com Guerra do que propriamente com você, Siqueira, mas Guerra sempre é uma referência para mim, para perguntar algumas coisas, ele sabe disso, eu ligo para ele para pedir, vocês são mentores aqui para mim com toda certeza, tá? A gente aprendeu muito esse processo aí de terreno certo, com todas as coisas que a gente fez, mas nós não paramos pelo terreno certo, nós ampliamos a nossa comunicação para outros lados, e você, sobretudo, Siqueira, chegar nesse momento que você está chegando, com o momento imobiliário, chegar onde você chegou com o próprio terreno certo, né? E ter essa iniciativa, né? Igual você mesmo falou, se me permita, com a idade que você estava naquela época, é realmente grandioso, tá? Parabéns aí mesmo. Obrigado. Legal, a Obrigado gente que aí. agradece, viu? Foi um prazer aí. A gente se conhece muito pouco, mais nessas questões aí que a gente sempre conversou, mas acho que criou um respeito mútuo, né? Pela sua capacidade, a gente consegue trocar muita informação. Eu acho muito legal isso. E esse é o objetivo nosso aqui, né? A gente está sempre trocando informação, né? E uma coisa que eu sempre comento aqui também, né? É que a gente tem que tirar a palavra erro, né? Erro, a gente não erra. O que a gente erra, a gente escolheu um caminho que não deu o resultado esperado. Não é erro. Que na medida em que Exato. você trata o erro dessa maneira, onde você não chegou no resultado esperado, é porque você sabe o porquê aquilo aconteceu. Na medida em que você sabe o Exatamente. porquê, você vai para a correção. E Exato. aquela palavra erro, que ela dá um sentimento de frustração, E, ela passa a ser uma palavra de incentivo. Quando e às você vezes até de trata o erro. derrota, né, Guerra? Que é pior, né? Às vezes dá até de derrota, né? Exatamente, e não Não é, é exatamente o não é. contrário, né? É Ela faz exatamente parte o do contrário. planejamento. Uma das coisas que acontece no planejamento é você errar mesmo, porque não é que errou. Existem as situações de mercado, existem situações que não estão no nosso controle, que fazem com que aquilo que a gente pensou não foi por aquele caminho, mas não porque você errou, né? Então, é esse trabalho, pelo menos eu faço aqui no meu, que eu vivo, a gente trabalha aqui, aqui eu não tenho ninguém que corrija o meu trabalho, eu trabalho sozinho. Então, eu vivo recebendo críticas, eu vivo recebendo sugestões de melhoria que eu encaro na melhor, de boa, né? Isso aí. Eu gosto de ser criticado, eu gosto de que as pessoas cheguem, pô, meu, isso aqui não dá para você melhorar isso aqui. Pô, claro que dá. Você tem uma sugestão, por favor, me ajuda. Entendeu? Eu tenho humildade de chegar e fazer isso aí, entendeu? Eu acho que isso faz com que a pessoa esteja sempre crescendo. E tira essa palavra erro como uma coisa destrutiva, e sim uma oportunidade que surge de você corrigir um rumo ou mudar o seu jeito de pensar em relação àquilo que não deu o resultado esperado, né?
Então, a gente agradece muito aí, viu, Vinícius? Você praticamente Obrigado também pela está oportunidade. mostrando uma outra opção aqui que eu mesmo não conhecia muito bem, né? Eu conheço mais essa questão em função de ter investido nisso, né? Então, foi aí que normalmente você ficava. Tanto que o dia que o cara veio instalar aqui, viu? Eu vou poder ligar o chuveiro aqui e tal. Eu perguntei isso pro cara, eu falei assim: não, cara, eu não vou mexer com a sua instalação. Eu não vou mexer com essa, eu só vou vender a energia sua. Tanto que eu Exato. fiz tudo na verdade, pô, eu entrei meio, falei, o negócio é legal, mas assim, mas vai sobrar energia aqui para usar dentro de casa? Eu falei, não, não é por aí. Então, quer dizer, isso que você falou aqui é uma outra situação que está inovando aquilo que eu fiz aqui. Então, acho super legal. Legal mesmo. Legal. Agradeço, foi um Gente, mais uma prazer. vez, obrigado aí pela oportunidade, viu? Obrigado mesmo. Valeu. Grande Grande Vinícius. abraço. Valeu. Abraço. Abraço, você quer, até mais. Tchau.